Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha a professora Nara aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Acredito que todos vocês já estejam organizados, vocês já sabem como funciona direitinho, não é? Então eu vou já para o meu espaçozinho ali, também pegar o meu material para a gente começar essa aula, tá bom? Vamos lá? Prestem bastante atenção, façam as anotações necessárias, tá bom? E foquem aqui no nosso aprendizado que hoje a gente vai aprender muita coisa, tá bom? Vamos lá? Bom, a gente já vem estudando ao longo dessa jornada os gêneros textuais, não é isso? Já estudamos vários e sempre tem um para a gente aprender, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre o gênero textual poema, ok? Vocês sabem já o que é um poema? Já tem noção aí do que a gente vai falar hoje? Eu espero que sim, mas se não tem noção do que é, não se preocupa porque hoje a gente vai aprender, tá bom? E aí, como sempre, apesar do nosso gênero textual ser o gênero poema, a gente também foca em uma habilidade, não é isso? E a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje é esta aí que vocês estão vendo na telinha de vocês, habilidade número 21, tá bom? Que propõe que vocês, alunos do sexto ano, aprendam a ler de forma autônoma, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta características dos gêneros e também os suportes. E aí, vocês já sabem, né? A gente já trabalhou essa habilidade com outros gêneros textuais e hoje a gente vai trabalhar ela com o gênero poema, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar? Para que a gente entenda melhor essa habilidade, entenda o que ela quer, a gente vai logo dar uma revisadinha, dar uma estudada sobre o gênero poema, tá? E aí depois vamos ler um texto, um poema no caso, né, que é o nosso gênero da aula, e vamos trabalhar umas questões para ver se vocês conseguiram compreender e para a gente perceber essa habilidade dentro do nosso texto estudado, tá bom? Então vamos começar. Já quero começar logo fazendo uma pergunta para vocês. Essa aí que vocês já estão vendo. Você sabe o que é um poema? Você já leu um poema? Se eu te mostrasse um texto agora, nesse exato momento, você saberia me dizer se é ou não um poema? Por que essas perguntas são interessantes? Principalmente essa que está aparecendo na tela de vocês é importante. Porque a gente precisa saber identificar esses gêneros textuais. Quando você está lendo um texto, você precisa saber se trata de um poema, se trata de uma notícia, se trata de um conto, tá bom? De qual gênero. E sabe por quê? Porque lembra, nas últimas aulas, já venho falando para vocês, cada gênero textual tem uma finalidade, tem um objetivo, tá bom? E hoje a gente vai conhecer esse aqui. Para quem já sabe o que é um poema, ótimo, não vai ter dificuldade nenhuma. Mas se você ainda não sabe, não se preocupe porque a gente vai aprender agora, tá bom? Então vamos lá? Bom, já quero começar aqui definindo, já dizendo logo em linhas bem rápidas, tá? De uma forma bem geral, o que é um poema? O poema é um texto, tá bom? Geralmente é escrito em versos, já grava essa característicazinha aí, tá? Em que há poesia. E aí eu já trouxe aqui para mostrar para vocês. Notem aí que tem um textinho do lado, tá vendo? O nome desse texto se chama A Bailarina. E esse texto foi escrito pela Cecília Meirelles, tá bom? A Bailarina é um exemplo de poema, tá bom? É um exemplo desse gênero textual que nós vamos estudar hoje. E aí, como vocês podem ver, já percebem que a estrutura dele é diferente dos textos que nós vimos lendo e conhecendo nas aulas passadas. Começaram a perceber? Antes de ler, a gente já nota logo, professora, a estrutura é diferente dos outros. Eu estou vendo aí que não tem espaço parágrafo. Eu estou vendo aí que as linhas, que não é escrito a linha toda, né? Não vai até o final da margem. Exatamente, vocês já estão começando a entender as características desse gênero. Olha como é lindo. Vamos ler, só para a gente ter noção também, não só dessa questão estrutural, mas também da forma como se lê, né? Da forma como se observa, como se sente um poema, tá bom? A Bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece o dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina.
mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Olha aí como é legal. Vocês gostaram? Viu que até a leitura, até a forma como a gente lê é diferente dos outros textos, não é? Mas é exatamente sobre esse gênero textual que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? O gênero poema, que é um texto escrito normalmente em versos. Ah, professora, mas você falou aí de versos, falou de poesia, eu não sei exatamente o que é isso. Calma que a gente vai já ver, tá? Vamos começar logo aqui falando da poesia, né? E a poesia, que eu disse que o poema é um texto escrito em versos que normalmente tem a poesia ali, não é? Poesia e poema são as mesmas coisas? Não quer dizer a mesma coisa, não? Na verdade, não, gente. Poesia é uma coisa e o poema é outra. A gente encontra a poesia dentro do poema, como encontra a poesia em outros textos. É possível encontrar em outros textos, tá bom? Mas você sabe o que é poesia? Vocês têm noção aí do que é a poesia? Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra em algum lugar, mas já se perguntaram exatamente o que é? Ainda não? Vamos descobrir? A poesia é a arte de criar poemas, de provocar emoções por meio de uma linguagem original em que se combinam sons, ritmos e significados. Exatamente o que a gente acabou de perceber naquele poema, a gente vai trabalhar melhor, tá bom? Pode existir poesia não só em poemas, mas também, ou como também, em letras de música, tá bom? Em canções de niná, em quadrinhos populares e em outros textos, tá? Às vezes a gente encontra poesia até em observar alguém caminhando, alguém conversando, tá bom? A gente pode encontrar poesia assim também. Então, a poesia é a arte de criar poemas, é a arte de provocar emoções. Por isso que a gente diz que nos poemas tem poesia, porque é um texto que você lê e você, de certa forma, se emociona, você apresenta ali, consegue sentir, tá? Consegue ver o mundo de uma outra maneira, e isso é muito importante. Olha, esse gênero é muito importante. Eu costumo dizer para os meus alunos que se você consegue ler poesia, você consegue ler qualquer outro texto, tá bom? Então presta muita atenção. Normalmente as pessoas falam que é um texto difícil, que não entende nada. E esse não entender nada se dá muitas vezes pelo fato da linguagem do poema ser cheia de múltiplos sentidos, tá? De muitos significados. Muitas vezes, se você for ler poesia só nas linhas ali, você não vai realmente entender. Então, você tem que aprofundar um pouco mais, ler nas entrelinhas, tá? Tentar entender, tentar inferir, concluir, saber o que aquele texto está querendo dizer, por que foi usada aquela palavra, por que está escrito daquela forma. Tudo isso tem a ver. Por isso que eu falo, se você consegue ler poemas, você consegue ler qualquer outro texto, tá bom? E aí, gente, para dar continuidade, para a gente entender um pouco mais sobre esse gênero, tem alguns conceitos aqui que são muito importantes, que vocês têm que saber antes da gente partir para as leituras dos poemas e tentar compreendê-los, tá bom? O primeiro conceito é o conceito de verso. O que é verso? Lembra lá na definição, a gente disse que o poema é um texto escrito geralmente em verso, não é? O que é verso, então? Verso é toda a linha que compõe um poema. Então, imagine que você escreveu um poema ali em 10 linhas. Cada linha daquela é chamada de verso, tá bom? Então, não esqueça, verso é toda a linha que compõe o poema. Estrofe é um outro conceito importante quando se fala em poema. O que é a estrofe? A estrofe é o conjunto de versos. Se verso é cada linha do poema, um conjunto de versos a gente chama de estrofes, tá bom? Outra coisa importante a ser observada aqui, outro conceito importante é o conceito de eu lírico ou eu poético, tá bom? É como se fosse, aqui comparando rapidinho, é como se fosse o narrador dos contos, tá? Quando você lê um conto, a voz que fala ali no conto não é o narrador? Vocês lembram das aulas passadas, não é? Bom, no caso do poema, a voz que fala ali no poema a gente chama de eu lírico ou eu poético, tá bom? Cuidado com isso. Então, quando falamos de poema, não tratamos de narrador, e sim de eu lírico ou eu poético, tá? É a voz que expressa a emoção, é a voz que expressa a visão de mundo do poeta, tá bom? E aí não confundam eu lírico com poeta, tá? O poeta é um, o eu lírico pode ser outro, tá bom? E deixa eu fazer só uma comparação aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, imagina que o João escreve um poema, mas quando você lê um poema, você percebe que a voz que fala ali não é exatamente uma voz masculina, é uma voz feminina.
Deu para entender? Então, o poeta pode ser um e a voz que fala no poema pode ser outra, pode ser a voz de uma mulher, por exemplo, tá bom? Outro conceito importante é o conceito de rima, gente. O que é a rima, tá? Isso aqui é importante porque muitos poemas têm rima. A rima, na verdade, é o nome que a gente dá à igualdade sonora, né? A igualdade de sons nas sílabas poéticas. E aí vocês vão já perceber em um poema. Quando a gente lê um poema, parece que a gente está quase que cantando, não é? A leitura é diferente da leitura dos textos em prosa, né? Dos textos em parágrafos. Por quê? Por que que isso acontece? Porque na maioria deles vai haver ali a rima, que é essa sonorização, né? A aproximação sonora entre as palavras, entre os finais das palavras, tá bom? Professora, você explicou aí sobre o que é verso, estrofe, lírico, rima, mas eu ainda não consegui visualizar direitinho. Calma, vocês vão ver isso agora, porque eu trouxe um poema aqui para a gente reconhecer esses conceitos aí que eu acabei de vos ensinar, tá bom? O poema é esse aqui, do Paulo Leminski. A lua foi ao cinema. Preste atenção para a gente identificar tudo que eu acabei de ensinar para vocês, tá bom? A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a lua insiste, amanheça, por favor. Então, olha aí, vocês viram? Bem curtinho, bem bonito, não é? Totalmente, a estrutura dele totalmente organizada, diferente dos outros textos, já começam a perceber isso só em olhar. Mas quando a gente lê o poema também, a gente começa a perceber uma diferença dos outros gêneros que nós estudamos, não foi? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é como que ele está organizado aí. Nota que não tem aquele espaçamentozinho, parágrafo que a gente dá nos textos em prosa. Nota que um verso aí é escrito abaixo do outro, bem retinho, tá vendo? E que não vai até o final da margem, não vai até o final da linha, tá? Vai ali até a metade, um pouco mais, e aí tem tamanhos diferentes de cada verso, não é? Isso já é uma característica que vocês têm que observar quando se depararem com esse tipo de texto, tá bom? E aí, gente, o que eu quero que vocês percebam aqui? O que é verso e o que é estrofe que eu acabei de falar para vocês. Eu disse que o verso é cada linha do poema, não é? Então, se vocês contarem aí nesse poema, tem o que? 16 versos, não é isso? São 16 linhas, então 16 versos. E aí, olha, cada linhazinha dessa, a primeira é um verso, a segunda aí é outro verso, a terceira mais um verso, a quarta mais um verso e assim sucessivamente. Vocês perceberam que há conjuntos de versos, né? Tem 4 conjuntos de versos aí. Esse primeiro, que eu já botei as setinhas aí que vocês viram. Aí tem um espaçamentozinho, né? Salta uma linha e tem outro conjunto de versos, dá mais um espaço, outro conjunto e por fim o quarto ali embaixo, tá bom? Então vocês já percebem aí. Esses conjuntos de versos que eu já falei para vocês ainda há pouco, é chamado de estrofe, não é isso? A estrofe é o conjunto de versos. Então aqui nesse poema do Paulo, a gente tem 4 estrofes, tá bom? Um poema composto de 4 estrofes, sendo que cada estrofe dessas possui 4 versos, tá bom? Deu para entender direitinho? Essa é a estrutura aqui básica do poema, tá bom? Uma outra coisa que eu quero que vocês observem são essas palavras que eu deixei já em negrito para vocês. O que vocês conseguem perceber aí? A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Vocês conseguiram perceber que engraçado aí tem uma aproximação sonora com namorado? Perceberam isso? Nota que até a gente percebe mais pelo finalzinho da palavra, né? Terminado em ado. O que eu quero que vocês entendam aí? Que aqui nós estamos diante da rima, tá bom? A rima é essa aproximação sonora entre as palavras que a gente utiliza ali para compor o poema, tá bom? Pequena com pena, tá bom? Sozinha com tinha, triste com insiste, e aí grifei umas outras que aparecem aí, ó. Ela com janela, tá bom? Aproximação sonora também. Amor com favor. Então isso aqui é o que a gente chama de rima. Conseguiram reconhecer só nesse poema os conceitos que a gente estudou ainda há pouco? Verso é cada linha do poema.
Estrofe é um conjunto de versos e rima é a aproximação sonora entre as palavras, tá? Elas podem se dar ou no final do verso ou às vezes dentro do próprio verso, né? E isso a gente vai estudar mais à frente. Por enquanto, eu quero que vocês foquem em perceber isso e em aprender isso, tá bom? Deu para entender direitinho? Tranquilo, não é? Mas vamos lá? Já sabem o que é um poema, já perceberam como é que ele se estrutura, como é que ele se organiza, tá bom? Então vamos lá. Toda vez vocês sabem que a gente traz um texto para ler, que é o do próprio gênero, né, o poema, e umas questões que a gente trabalha também sobre o gênero e sobre a habilidade, tá? E aí vocês já perceberam que, diferente das outras aulas, a gente já leu aqui 2 poemas, né? Vamos ler mais um. Esse é um gênero bom porque a gente pode encontrar textinhos mais curtos, né? Poemas mais curtos, e vai dar pra gente ler bastante. Quanto mais se ler poema, melhor, tá bom? Não esqueça, que foi o que eu disse pra vocês. Se você consegue ler poema, consegue compreender poema, você consegue ler qualquer texto, ok? Esse texto aqui é um texto que está até no livrinho de vocês, tá? Caso vocês tenham o livro de português do 6º ano. Mas se não tem, não tem problema. Já está aparecendo aí na telinha de vocês, dá para acompanhar. Vamos lá, vamos tentar entender? O trem. O título do poema é O Trem. Vai, vem que vem, faz o balanço do trem. A menina, com o nariz achatado na vidraça, enlaça a paisagem com seu olhar encantado. Vem também, faz o balanço do trem. Na bolsa a menina leva pérolas coloridas, girassóis e margaridas, anõezinhos de voz fina e afinadas flautas mágicas. Você vem, faz o balanço do trem. É que a bolsa é cheia de sonhos, alegres e tristonhos, e ninguém sabe para onde leva a menina balançando no coração do trem. Vai, vem que vem, vem também, você vem, faz o balanço do trem. Perceberam aí? Estamos diante de um poema, como vocês já notaram, não é? Perceberam que a estrutura aí é diferente, já nota aí que temos os versos, né? Um texto organizado em verso. É um texto organizado em verso e que tem poesia, né? A gente consegue perceber isso. Percebemos também que a leitura é diferente, a entonação que a gente usa é diferente, né? É quase que um cantar, tá bom? Existem pessoas que são muito fãs de poemas, né? Leem constantemente, porque é um tipo de texto, gente, que eu já quero falar para vocês sobre a questão de múltiplos significados, né? E aí a gente fala que não tem exatamente uma leitura certa de poema, tá? Não dá para me dizer, o que você entendeu do poema tá errado, o poema quis dizer outra coisa. Não é bem assim, tá? Há uma abertura, uma janela para várias interpretações, e isso é muito bom no poema, tá? E aí vai depender muito de quem está lendo, tá? De quem escreveu, vai depender de como você se sente naquele momento, como você interpreta, como você encara as imagens ali que aparecem no poema, tá bom? Nesse aqui, por exemplo, se eu perguntasse para vocês do que esse poema trata, do que ele fala, o que vocês me diriam? O que vocês conseguem perceber aí? O trem, professor, alguém já deve estar dizendo, eu sei que está falando de um trem, mas é só de um trem? Não, tem uma menina também que parece estar viajando nesse trem, a gente não sabe exatamente para onde que ela está indo, mas ela está indo e está ali olhando pela janela todas as paisagens, não é? Que ela fica encantada ali, o olhar dela é encantado para a paisagem que ela vê quando ela se vira para a janela, não é isso? Fala que ela carrega ali na bolsa pérolas coloridas, girassóis e margaridas, anõezinhos de voz fina e afinadas flautas mágicas. O que será que isso quer dizer? O que você entende disso, não é? Fala, uma coisa que eu achei interessante, professor, é que o texto está falando de vai, vem que vem, você vem. O que isso te lembra? Quando você lê esses versos, o que você remete, tá? O que você remete? O que você compreende disso? Vocês conseguem? Eu, quando estou lendo o poema, esse poema especificamente, eu fico visualizando um trem em movimento e uma menina na janela. Vocês conseguem visualizar também? Conseguem perceber ali que o autor quis aí trazer, a autora no caso, né, a Rosiana Murray,
quis trazer aí justamente esse movimento do trem, né? Esse ir do trem, olha só, vai que vai, vem que vem, vem também, você vem. Olha o que ela usa para dar exatamente essa ideia de que o trem está em movimento, tá? E que essa menina que está dentro do trem olha pela janela e vê inúmeras paisagens e se encanta com aquilo, não é isso? E lá no final, olha só, você vem, faz o balanço do trem. Gente, a gente vai ter mais aulas sobre o poema e a gente vai estudar mais coisas, tá? Não dá para ver tudo em uma aula, obviamente, a gente vai conhecer um pouco mais, vocês vão ver que é um texto riquíssimo, que tem muita coisa para ser analisada e para ser aprendida, tá? E aí você pode ler por simples deleite, por simples prazer, tá bom? Ou você pode também ler analisando, tentando entender, tentando identificar o que realmente quer dizer, tá bom? Olha, quero que vocês percebam uma coisa aí que eu vou até tratar com vocês na próxima aula também melhor. Nessa terceira estrofe, olha como é legal agora. Agora eu sei o que é estrofe, eu sei o que é verso, já dá para eu ir acompanhando, né? Então, na terceira estrofe, o que a gente percebe aí? Lá no finalzinho, fala assim: a menina balançando no coração do trem. Só para vocês perceberem que a linguagem empregada aqui já é uma linguagem diferente, né? Uma linguagem que te dá margem para várias interpretações. E a gente usa muito a linguagem figurada nos poemas, tá? E vocês já lembram disso, né? O que é a linguagem figurada, tá bom? Olha o que ele fala aí. A menina balançando no coração do trem. Vocês... Coração... trem tem coração, gente? Dá para dizer isso? Trem tem coração? O que ele quer dizer com isso, né? Começa a se perguntar o que a autora, na verdade, aí, o eu lírico, melhor dizendo, está querendo dizer com isso, que a menina vai balançando no coração do trem. Então, é a questão da personificação, né, de trazer características humanas para coisas que não são humanas. Isso é muito interessante, pode ser utilizado aqui. A questão das metáforas, tá bom? Das comparações, que a gente vai estudar um pouquinho melhor na próxima aula. Nota que é um texto diferente dos outros gêneros, porque a linguagem não é tão objetiva, ela não é tão direta. A gente tem que fazer toda uma reflexão para tentar entender o que ele está querendo dizer, tá bom? E aí vamos aqui para a nossa atividade. A gente já falou bastante sobre o poema. Esse poema tem muito mais ainda para ser falado, para ser compreendido, tá bom? Mas a gente vai deixar para a próxima aula. Vamos aqui para o nosso foco, tá bom? Compare as estrofes a seguir. Primeira questão, né? Compare as estrofes a seguir do poema de Rosiana Murray com o fragmento de uma notícia e reflita. Quais são as diferenças entre um texto poético e o texto de uma notícia? Que eu já vim falando para vocês, né? Que o poema se diferencia dos outros gêneros. E aí você percebe isso só em olhar. Se você pegar um poema e visualizar, olha, sem precisar necessariamente ler, visualizou ele, e pegar uma notícia, por exemplo, e visualizar, você já vai perceber algumas diferenças. Quando se lê, então, a gente percebe mais ainda. Vamos fazer aqui o exercício para ver se vocês conseguem perceber isso? Esse aqui é o trecho do poema, tá bom? Vai que vai, vem que vem, faz o balanço do trem. A menina, com o nariz achatado na vidraça, enlaça a paisagem com seu olhar encantado. Vem também, faz o balanço do trem. Na bolsa a menina leva pérolas coloridas, girassóis e margaridas, anõezinhos de voz fina e afinadas flautas mágicas. Esse é o trecho do poema, tá bom? E aqui é o trecho da notícia, outro gênero textual, tá bom? Um trem da linha 8, Diamante, descarrilou neste sábado, dia 6, né? Por volta das 17 horas em São Paulo. De acordo com a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a falha ocorreu próximo à estação Itapevi. Os passageiros que estavam nos vagões desembarcaram e caminharam a pé pelos trilhos até a próxima estação. Então tá aí. Os dois textos têm trem, né? Falam de trem, mas são totalmente diferentes quanto ao gênero, quanto à função, quanto à finalidade deles, né? Vocês conseguem perceber isso. Nota que olhando logo superficialmente, a organização do poema é diferente, né? Tá vendo uma linhazinha abaixo do outro, um verso abaixo do outro, sem precisar daquele espaçamento parágrafo, não vai até o final da margem, não é isso?
diferentemente da notícia. A notícia aqui ela já tem uma estrutura diferente, né? Tem a questão dos parágrafos, dos espaçamentos parágrafos, tem a questão de tomar toda a linha, né? Vai até a margenzinha final, para depois passar para uma outra linha. Então, superficialmente, a gente já vê isso como diferença, né? Como está organizado a estrutura de cada texto? Até comecei a dar a resposta aí para vocês, eu tenho certeza que vocês já até pegaram, né? Já compreenderam direitinho. E aí, como é que está organizado a estrutura de cada texto? O que vocês responderiam, o que vocês colocariam aí como resposta? Vamos ver aqui se é a mesma coisa que vocês já estão pensando. O poema, tá bom? Está organizado em versos e em estrofes. Isso a gente já viu, né? Viu lá pela estruturazinha que a gente acabou de estudar. Os versos não ocupam toda a linha, isso já é uma característica importante, tá bom? Vocês conseguem perceber isso. Já a notícia, o texto da notícia, se organiza em frases ordenadas uma após a outra. Né? Terminou uma frase, já começa uma outra. Seguindo a mesma linha até o final. Vocês viram que diferente do poema, ela toma a linha toda, né, da folha. Sem quebras e organizado em parágrafos. No caso do poema, a organização é em estrofes, tá? É em versos. Então, deu para entender aqui direitinho a diferença desses gêneros textuais? Se vocês forem comparar outros gêneros, vão perceber também a diferença. Mesmo que os textos falem do mesmo assunto, a organização e a estrutura é totalmente diferente, tá bom? Na letra B, pede para que vocês escrevam alguma diferença entre um texto poético e uma notícia. E aí, se prestaram atenção lá no início da aula, vão saber, né? Foi que eu falei para vocês que os textos poéticos, a linguagem é totalmente diferente, não é? A linguagem é mais subjetiva. No caso dos textos em prosa, a notícia, por exemplo, a linguagem é objetiva, tá bom? Essa já é uma das coisas importantes que vocês devem observar. Mas vamos ver aqui o que a gente trouxe como resposta. O poema é escrito em versos e organizado em estrofes. Vocês já sabem disso, vou ficar repetindo o tempo todo para que vocês não esqueçam, tá bom? Pode conter rimas. Vocês viram lá o que é a rima, né? Aquela aproximação sonora entre as palavras. E ritmo. E ter uma linguagem figurada. Olha só. A linguagem figurada é que dá margem para aquela coisa que eu falei para vocês de ser possível várias leituras em um poema, né? Eu interpretar de uma forma, você interpretar de outra. Tem a questão da linguagem figurada aqui, tá? Na notícia isso não pode acontecer, não é? Vocês lembram quando a gente estudou notícia? Notícia é um texto mais objetivo, que trabalha ali com a verdade. Quem for ler tem que entender logo o que o jornalista quis dizer, tá? Não tem margem para outra interpretação, não pode ter margem para outra interpretação. A notícia é escrita em prosa, né? Que é um texto escrito em prosa, um texto escrito em parágrafos, tá bom? Organizada em parágrafos com uma linguagem objetiva, ó, difere do poema, né? Que a linguagem ali é figurada, é mais subjetiva. Para apresentar um fato. Se a notícia vai apresentar um fato, ela tem que ser direta ao ponto, não pode ter margem ali para interpretações diferentes, tá bom? Tem que ser o mais objetivo possível. Então, a diferença entre um texto poético e uma notícia é basicamente essa, principalmente a questão da linguagem, tá? Um trabalha com uma linguagem mais subjetiva, que é o poema, tá? Uma linguagem figurada, e o outro, que é a notícia, trabalha com uma linguagem mais objetiva, mais direta, tá bom? Vocês conseguiram compreender até aqui direitinho? Deu para perceber o que é um poema, como é que ele é organizado. Agora, quando vocês se depararem com um texto como esse, vocês já vão dizer logo, esse pertence ao gênero poema, tá bom? É um texto que é organizado em versos, em estrofes, pode ter rima, tá bom? A linguagem é diferente dos outros textos que a gente já está acostumado, linguagem mais subjetiva, tem margem para várias interpretações e é um texto muito gostoso de ser lido, tá bom? Lembra do que eu disse para vocês? Se você lê poema, você lê qualquer outro texto. Então, pratiquem, comecem a ler esse gênero textual, tá bom? Deem uma olhadinha no livro de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Vão folheando para ver se vocês conseguem identificar. Olha, já fica como uma atividade de casa para vocês. A gente já estudou vários gêneros textuais e hoje a gente está começando com o poema. Então, que tal você ir folheando o seu livro e dando uma olhadinha nos textos e tentando identificar a que texto, a que gênero pertence cada um desses textos? E aí tenta encontrar um exemplo de poema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!
Olá, galerinha do sexto ano, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês, como sempre, estejam todos bem e que estejamos todos ok aqui para nós começarmos o nosso conteúdo dessa semana, na qual falaremos a respeito das operações com números decimais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Hoje, nessa aula, a gente vai tratar a respeito da adição e da subtração de números decimais. Pegue o seu caderno, pegue o seu lápis para que você possa fazer as devidas anotações. Nesse momento, eu vou mostrar um vídeo para vocês explicando como funcionam essas duas operações, adição e subtração, e na sequência, a gente parte para a fase dos exercícios. Segue o vídeo. Olá pessoal, aqui é o Márcio Jean, continuando com os conteúdos sobre a matemática do sexto ano, com o tema números decimais. Vamos começar a ver as operações e hoje a gente vai ver adição e subtração de números decimais. Antes, a gente vai observar algumas coisas relacionadas aos números naturais, porque nessas operações a gente pode ter números naturais envolvidos. Os números naturais, a gente pode entender ele como números decimais também, onde eu só tenho a parte inteira. No caso, a parte decimal é igual a zero, tá? Então, os números naturais são números decimais sem a parte decimal. Assim, a vírgula, no caso de números naturais, ele vai ficar depois da ordem das unidades, ou seja, daquele algarismo mais à direita. Ali vai ficar situado a vírgula. E a gente pode usar a propriedade que nós vimos sobre os números decimais, que na última aula a gente falou da propriedade, daquela propriedade que o número decimal ele não altera o valor se eu colocar zeros à direita na parte decimal. Por exemplo, o número 6. Vamos ver aqui como é que eu posso escrever o número 6 em forma de número decimal. Então a gente viu que a vírgula vai estar aqui, ó, bem aqui onde eu estou mostrando aqui com a seta. Então ali é como se tivesse a vírgula. Então eu posso colocar um zero à direita, lembrando que ali vai ter uma vírgula. Então 6, eu posso escrever o 6 como 6,0, certo? Da mesma forma, eu posso continuar acrescentando zeros à direita. Por exemplo, 6,00, né? E posso também continuar ainda. 6,000. E assim por diante. Então, o valor deste número decimal que está aqui é o mesmo desse, é o mesmo desse, é o mesmo desse, certo? Então, o número 6, eu posso escrever ele como número decimal, e da mesma forma, lá nas respostas, se eu tiver um número 6,000, por exemplo, eu posso tirar os zeros da parte decimal, os zeros da direita, e no caso aqui, por exemplo, se eu tirar todo, e vamos ficar apenas com o número 6. Por quê? Porque o 6,00 é a mesma coisa que o número 6, ok? Então, de novo aqui, o número natural, a vírgula está localizada depois das ordens das unidades, então é 6, e aí eu posso colocar zeros ou retirar zeros na parte decimal à direita, tá? Vamos ver aqui a adição então e a subtração de números decimais. Para armar a conta, nós vamos colocar a vírgula debaixo da vírgula e vamos organizar os algarismos de cada número e assim efetuar as operações como se fossem números naturais. O que isso quer dizer, organizar os algarismos de cada número? Quer dizer que aquele número que está antes da vírgula, na parte inteira, o primeiro algarismo é a unidade, né? Então é a unidade embaixo da unidade, como a gente faz os números naturais, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, e assim também
para os algarismos que ficam à direita, depois da vírgula, né? O primeiro algarismo à direita vai estar debaixo do primeiro algarismo à direita. E assim por diante, ok? E aí a gente vai fazer a operação como se fosse números naturais. Se o número de casas decimais forem diferentes, a gente vai utilizar a propriedade dos números decimais vista na última aula, que é a mesma que eu mostrei agora com o número 6. De colocar zeros, completar as casas decimais, pode colocar ou não. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca, mas se quiser para deixar toda organizada, coloca o zero, tá certo? Eu particularmente não utilizo, mas tem muita gente que utiliza, que dá o mesmo resultado. E aí eu vou poder fazer a operação. A vírgula na resposta fica debaixo das vírgulas, não muda de posição não, fica exatamente no mesmo lugar. Vamos agora aqui então para o primeiro exemplo. Eu quero somar o número 1 inteiro e 6 décimos com 57 inteiros e 75 centésimos, aliás. Então como é que a gente vai armar aqui a conta? A gente vai colocar a vírgula embaixo da vírgula. Então primeiro a gente vai colocar aqui a primeira parcela, né, 1,6. E como é que eu vou armar o 57,75? A vírgula debaixo da vírgula. O algarismo que está antes da vírgula vai ficar abaixo do algarismo que está antes da vírgula aqui, certo? E assim eu vou colocando os outros. À direita da vírgula, né, depois da vírgula, também. O 7, que é o primeiro algarismo depois da vírgula, vai estar abaixo do 6, que é o primeiro algarismo depois da vírgula aqui. Então nós vamos armar a conta assim, ó. Vírgula debaixo de vírgula e organizando os números aqui, de modo que fique um abaixo do outro. Bom, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos um número com a casa decimal e aqui nós temos com 2. Aqui você escolhe se coloca um zero ou não para completar, tá certo? Lembrando que colocando zero à direita de um número decimal não vai alterar o valor, tá? Não vai alterar. É a propriedade que a gente acabou de relembrar aqui. Então ficamos aqui, ó, com os dois números, as duas parcelas, com a mesma quantidade de casas decimais. Agora eu vou fazer a operação como se fosse números naturais. Como se fosse o número 160 com o número 5.775. Então, 0 mais 5 vai dar 5. Só vou colocar o resultado, né? Mas você vai poder observar, 0 mais 5 dá 5. 6 com 7 dá 13 e sobe 1. Aí, quando eu somar 1 mais 1 com 7, dá 1 mais 7, 8. 8 com 1, 9. E o nada com 5, o próprio 5 que fica, que sobrou, repete. A vírgula, ó, debaixo da vírgula, sempre na mesma posição. Então, se nós armamos a conta de maneira correta, a vírgula vai ficar aqui. Então, a resposta desta adição é 59 inteiros e 35 centésimos. Mais um exemplo aqui, ok? Aqui nós temos uma soma de 3 parcelas. Então, vamos armar a conta. Então, o 0,716 aqui, 716 milésimos, né? Aqui nós temos o 7, que é um número natural. Então, a gente já viu que depois dele vai ter a vírgula, né? Então, ele vai estar abaixo do zero, ok? Olha só. E a vírgula depois dele. Aí, se você quiser completar com zeros ou não, sem problema nenhum. E o outro, ó, 8,7 também, ó, olha só a regra, vírgula debaixo de vírgula. E o 8, que é o algarismo que está antes da vírgula, aqui vai ser colocado abaixo do 7 e do 0, que são os algarismos que estão antes da vírgula, certo? Agora o que é que nós iremos fazer? Nós iremos completar, né? Se quiser, que nós temos 3 casas decimais aqui em cima, aqui nenhuma e aqui uma. Então vamos aqui completar com 0 para facilitar o entendimento. Então o 7 fica 7,000 e o 8,7 fica 8,7700.
tudo bem? Aqui só para deixar a conta mais esteticamente organizada. Então vamos aqui fazer a soma como se fossem números naturais. 6 com 0 dá 6, 1 com 0 vai dar 1, o 7 com 0 com 7 vai dar 14, aí fica 4 aqui e sobe o 1, né? Aí se eu somar 7 com 8 já dá 15, com 1 que foi para cima, 16. Então ficou 16 aqui, e não precisa colocar 1 aqui, né? Porque não tem outros, o número 1, então já repete o total, 16. 16. E na resposta, a vírgula vai ficar onde? Abaixo da vírgula, como sempre. Na adição e na subtração, a vírgula fica sempre embaixo da vírgula. Então a resposta dessa conta será 16,416 milésimos. Vamos agora ver uma subtração, tá bom? Da mesma forma, eu vou armar colocando a vírgula debaixo de vírgula. Então aqui está o 4 inteiros e 7 milésimos. Eu vou colocar a vírgula, o 2 que está antes da vírgula, vou colocar abaixo do 4, porque ele também está antes da vírgula. E o 3 que está depois da vírgula, vou colocar abaixo desse 0 aqui, ó, que está depois da vírgula. Então vai ficar assim, ó. Agora, para deixar mais organizado, eu vou fazer o quê? Completar com quantos zeros? 2 zeros. Completarei com 2 zeros. Agora vamos fazer aqui a conta de menos, né? Como se fosse 4.007 menos 2.300. Então vamos lá. 7 menos 0, 7. 0 menos 0, 0. 0 menos 3 não dá, né? Então o que nós vamos fazer? Pede o emprestado do 4, que vai ficar 10. Aí eu faço 10 menos 3, vai dar 7. O 4, que era 4, mas emprestou 1 para cá, ficou com quanto? 3. Então 3 menos 2 restará 1. Então a resposta da minha conta, né, é 1 inteiro e 707 milésimos. Caso vocês tenham alguma dificuldade em adição no processo em 1 e na subtração no processo de pedir emprestado, a gente pode verificar depois que não é muito difícil. É só você analisar como se fosse adição ou subtração de números naturais, normalmente, viu? A mesma regra que fala sobre pedir um número emprestado, né, em números naturais, ele funcionará também aqui no caso quando envolver os números decimais, números com vírgulas, ok? Mais uma subtração aqui para a gente fazer. Aqui eu tenho 34, que é o número natural, menos o 0,65, que é 65 centésimos. Então como é que eu vou armar essa conta aqui? Bom, como aqui é o número natural, a gente viu que a gente pode representá-lo de forma decimal, que ele também é um decimal. A vírgula vai estar, no caso, depois do 4, depois da unidade. Então aqui, depois do 4, vai estar a vírgula. Então 34 é a mesma coisa que 34, aí depois a parte decimal. Que no caso aqui, eu vou ter que colocar 2 zeros para poder ficar com a mesma quantidade da outra parcela aqui, da outra parcela. Olha só como é que vai ficar: 34,00, só para deixar completo, ok? Por que eu coloquei o 00? Para ter duas casas decimais, assim como o próximo número. Repito, tem gente que coloca o 00, mas tem gente que acho que nem necessita, que só faria repetir o restante. Então vamos ver como é que vai ficar aqui. O que está antes da vírgula, o algarismo que vem antes da vírgula vai estar debaixo do que vem antes da vírgula, e o que vem depois da vírgula vai ficar abaixo do que vem depois da vírgula aqui no de cima, e assim por diante, tá? É assim que eu armo a conta. Agora eu posso fazer a subtração, que já está aqui a resposta. Vamos conferir. Olha só, 0 menos 5 não dá para fazer, então pede emprestado para cá.
só que ele também não tem. Então pede emprestado para o 4. O 4 vai emprestar 1 para cá, aqui fica 10, aqui vai ficar 10. Aí, por sua vez, ele empresta 1 para cá, então vai ficar 10 aqui no último. E 10 menos 5 vai dar 5. Aqui, que estava valendo 10 e emprestou 1, ficou 9. 9 tirando 6 vai ficar 3. Aqui, que emprestou 1 para cá, vai ficar valendo 3. Então, 3 menos 0, 3. E por último, o 3 que estava lá restando, só faz repetir ele. E a vírgula, como sempre, debaixo das vírgulas. Então, a resposta aqui é 33,35, ou 33 inteiros e 35 centésimos. Aqui vamos aqui para mais um exemplo. 51 e 3 décimos menos 23 inteiros e 3 décimos. Então a gente arma a conta, né? 51,3 menos 23,3, com a mesma regra. Parte inteira debaixo de parte inteira e número decimal debaixo de número decimal e principalmente vírgula debaixo de vírgula. Vírgula debaixo de vírgula. Três abaixo de 3, 3 abaixo de 1 e 2 abaixo de 5. Então eu vou fazer a operação da subtração. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui 3 menos 3 vai dar 0. 1 menos 3 não dá para fazer. Então pede emprestado 1 dos 5. Aqui vai ficar com 11. Aí 11 menos 3 vai dar 8. Aqui o 5 que emprestou 1 para cá vai ficar valendo 4. Aí 4 menos 2 vai dar 2. Então a resposta ficou 28,0. Agora o que eu vou fazer? Como aqui o número que na parte decimal na direita ficou o 0 da direita na parte decimal, eu posso o quê? Eu posso eliminar ele sem sofrer qualquer diferença no resultado final. Portanto, 28,0 é a mesma coisa que o número natural 28, certo? Então a resposta para esta conta é 28, ok? Lembrando que eu posso colocar zeros, no caso daqui à direita, como também tirar zeros à direita, sempre da parte decimal do número, e os zeros da direita eu posso ir retirando, ok? Que o valor não será alterado. Bem, o último exemplo aqui, então 5,618 menos 4,838. Então vamos armar a conta. Aqui o número de casas decimais também é igual para os dois termos da subtração, então não vai ter nenhum problema. A vírgula já vai ficar debaixo da vírgula. E vamos fazer a operação aqui de menos, né? Então 8 menos 8, 0. 1 menos 3 não vai dar para fazer, então vai pedir um emprestado para cá. O 6 vai ficar valendo 5 e aqui vai ficar valendo 11. Aí 11 menos 3 vai dar 8. Aqui, como ficou valendo 5, então 5 menos 8 não dá para fazer. Então vai pedir um emprestado para cá. Aqui vai ficar então valendo 15. E aí 15 menos 8 vai dar 7. E o 5 que emprestou para cá vai ficar valendo 4. Aí no caso eu fazendo 4 menos 4, 0. E na resposta a vírgula vai estar sempre debaixo das outras vírgulas. O que ocorreu aqui, ó. O 0,780 lá na resposta, se eu quiser, eu posso eliminar esse zero aqui, não é verdade?
Então, na resposta pode ser que tenha 0,780, mas também pode ter 0,78, que é o mais ideal de colocar na resposta, tá certo? 78 centésimos. Então, aqui está a nossa resposta da minha operação. Lembrando, gente, que todo esse processo de pedir emprestado, a mesma regra vale para o caso de naturais que a gente utiliza e também vale aqui para o caso de números decimais. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos agora para os nossos exercícios. Bora lá! Muito bem, acabaram de ver o vídeo como funciona a parte da adição e da subtração e nesse momento a gente vai, no caso, para os nossos exercícios. Pegue o seu caderno, pegue o seu lápis e faça as seguintes anotações. Bora lá! Aqui na primeira questão a gente vai trabalhar com adições, tá certo? A primeira questão diz assim: calcule as seguintes adições de números decimais. Temos aqui a letra A, letra B, letra C e letra D. Na letra A diz assim: 2,73 mais 0,182, ou seja, 2 inteiros e 73 centésimos mais 182 milésimos. O que a gente faz primeiro? A gente monta, não é verdade? A gente monta aqui a conta de mais, né? É uma conta de mais. E se você observar aqui, quais são as regras que a gente sempre vai seguir? Vírgula debaixo de vírgula, tá certo? A vírgula aqui claramente dá para perceber que ele está separando a parte inteira de cada um dos dois fatores com as partes decimais também. A primeiro momento, a impressão que dá é que a conta está meio que desorganizada. Não, mas não se preocupe não, é assim mesmo. Como você viu no vídeo, o mais importante é que nessa fase do conteúdo, que é adição e subtração, o importante é que a vírgula esteja debaixo da vírgula, tá certo? Aqui nesse espaço bem aqui você pode colocar o zero se quiser, tá certo? Mas aqui eu resolvi não colocar, mas se você quiser não tem problema, você pode colocar um zero bem aqui para, digamos assim, completar os fatores, já que depois da vírgula, os zeros à direita eu posso colocar sem nenhum problema na alteração do seu valor. Isso aqui não vai modificar o valor, que continua sendo 2 inteiros e 73 centésimos. Se a gente for somar, aqui seria o 0 com 2, que dá um total de 2. Aqui o 3 com 8 dá um total de 11. Sobe 1 para cá, não é verdade? Aí aqui fica 1 com 7, 8. 8 com 1, 9. Segue a vírgula e aqui na parte inteira 2 com 0 igual a 2. Então, esse é o nosso resultado oficial dessa letra, a letra A. Tudo bem? Seguindo aqui para a letra B, nós temos 27 inteiros e 4 centésimos, mais 2 inteiros e 9 décimos. Montando a conta, tranquilo, mesma regra, vírgula debaixo de vírgula, e agora o restante é só você somar 27,04 mais 2,9. Desce o 4, desce o 9, 0 com 9 dá 9, 7 com 2 também dá 9 e baixa o 2. Olha só, ficando, portanto, 29,94. 29,94. Aqui na letra C nós temos 3 números, 3 fatores, o 8,7, o 10,51 e, por último, o 0,06. O que você percebe claramente nessa conta? A regra da vírgula debaixo da vírgula, tá certo? Ó, vírgula, vírgula, vírgula em cada um. O restante é só somar, né? 1 mais 6, 7, 7 com 5, 12. Aí fica um 12 bem aqui. Sobe 1 para cá, 1 com 8, 9. Repete 9 aqui, porque 9 com 0 dá 9. E repete 1, 19,26. Letra D, 1,876. 13, mais 13. Olha só, o 13 não tem a vírgula, mas quando não aparece a vírgula, já que é um número natural, onde é que a gente deve colocar a vírgula? Muito bem, depois do 3, ó, ficando, portanto, 13,0. Restante, só somar, né? Baixa o 7, baixa o 6, 8 com 0, 8, 1 com 3, 4, baixa o 1. Ficando, portanto, 14,876.
Essa é a fase da adição, só para revisar mais ou menos, para deixar claro que você entende muito bem desse conteúdo e aprendeu na nossa videoaula. E a verdade é que vocês já aprenderam isso no 5º ano, no 4º ano, e estão apenas reformulando aqui seus conceitos a respeito desse assunto. Operações com números decimais. Na segunda questão, a gente parte para as subtrações, tá certo? Na letra A, 4,37 menos 2,16. A regra é a mesma, vírgula debaixo de vírgula, não é verdade? E, portanto, você subtrai aqui, ó. 7 menos 6, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. Tranquilamente, colocando a vírgula aqui no seu devido lugar, 2,21. Na letra B, 27,94 menos 3,73. Monta a conta, vírgula debaixo de vírgula, e faça o somatório necessário. 4 menos 3, aqui ó, 4 menos 3 dá 1, 9 menos 7 dá 2, 7 menos 3 dá 4 e 2 menos 1, 14, 14,21. Na letra C, nós temos a subtração de 3 números. Aqui eu achei mais propício a gente subtrair logo 2 fatores um do outro e o resultado a gente subtrai do outro fator que estava faltando, tá certo? Olha só, aqui temos 8,7, 6,71 e também o 0,86. 0,86. Então você faz os dois primeiros, 8,7 menos 6,51, né? Que o resultado vai dar quanto? 0 menos 1, puxa o 1 aqui do 7, pede emprestado, fica 10. 10 menos 1, 9. E aqui ficou 6. 6 menos 5 dá 1 e 8 menos 6 dá 2. Calma, aqui deu 2,19, mas ainda não é o resultado. Ainda falta subtrair também quem? O 0,86. Então eu pego o 2,19, que foi o que sobrou daqui da primeira subtração, e agora eu vou subtrair o 86 centésimos. 9 menos 6 dá 3, 1 menos 8 não dá, pede emprestado, fica 11, 11 menos 8, 3, e aqui fica, onde tinha 2 ficou 1, e portanto o resultado 1,33. Na letra D nós temos 1,876 menos 64 centésimos, vírgula debaixo de vírgula, e se você fizer o somatório total vai dar exatamente esse número aqui. Baixa o 6, 7 menos 4, 3, 8 menos 6, 2, a vírgula, e 1 menos 0, 1. Portanto, o resultado será 1 inteiro e 236 milésimos. Tudo bem, pessoal? Agora vamos aqui para a última questão, onde eu já vou trazer aqui para uma situação do cotidiano, em que a gente vai mexer aqui com números, com dinheiro, tá bom? Olha só, observe as seguintes situações e responda. Letra A, João tinha 12,50 e ganhou de seu pai mais 6,75. Na sequência, ele gastou R$5. Com quanto ele ficou no final? Olha só, tinha uma quantidade, ganhou outra e depois gastou outra. Quanto é que fica no final? Vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos aqui no caso somar, né? Ele tinha 12,50 e ganhou do seu pai quanto? 6,75. Qual é a regra dessa soma? Vírgula debaixo de vírgula. Somando tudo aqui vai ficar exatamente R$19,25, se você somar aí. Aí agora eu peguei esse R$19,25 e tiro o que ele gastou. Quando foi que ele gastou? R$5. Vírgula debaixo de vírgula, o que vai sobrar é 19 tirando R$5, sobram 14. E os 25 centavos que estava no final. Portanto, o João vai ficar com R$14,25. Já que na letra B, Maria tem 8,50 e quer comprar uma blusa que custa R$19,50. 8,50 não dá para comprar, não é verdade? Sua avó lhe deu mais R$10 para ajudar a comprar. Quanto falta para Maria comprar a blusa? O que a gente vai fazer? Tinha uma quantidade, a avó dela deu outra quantidade e tem o valor da blusa que custa R$19,50. Será que o dinheiro vai dar para comprar ou ainda vai ficar faltando alguma coisa? Aqui a questão está perguntando quanto que falta. O que a gente vai fazer? Pega o valor que ela já tinha, 8,50, soma com o valor que a avó dela deu para ela, R$10. Vamos ver quanto é que dá, 8,50 mais 10, vírgula debaixo de vírgula, 18,50. Agora vamos ver quanto que é a blusa e quanto que ela tem, para poder fazer a diferença e saber quanto que falta. Olha só, R$19,50 é o valor da blusa, tirando os R$18,50 que ela já tem, está faltando quanto para ela comprar a blusa?
R$19,50 tirando R$18,50, sobra apenas R$1. Eu acho que dá até para o cara fazer uma promoção para ela, né? Já que está comprando à vista, e dá para deixar a blusa por R$18,50 aí para poder a Maria comprar a sua blusa. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa parte de explicação a respeito da adição e subtração de números decimais, e na próxima aula a gente falará a respeito das outras operações. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Robert. Nas aulas passadas a gente aprendeu bastante sobre a poluição e como é importante a gente ter esses conhecimentos, tanto a nível de questão quanto a nível pessoal, ok? Na aula de hoje a gente vai praticar um pouco e verificar se o que a gente aprendeu realmente é visto em questões, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, a aula poluição ambiental. Gente, seguinte, como vocês sabem que eu gosto bastante de falar, sobre poluição ambiental, tá? Eu gosto de dar essas informações porque primeiro porque você vê isso bastante no seu dia a dia, tá? Então, se você obtiver esses conhecimentos, você pode fazer com que o mundo à sua volta melhore, ok? Esse é o foco, o principal da educação, ok? E o foco secundário é vestibular, beleza? Então é por isso que a maioria das questões que a gente vai trabalhar hoje são questões de vestibular. Aí você pensa assim, meu Deus, o professor ficou doido, ele tá querendo que eu resolva a questão de vestibular. Você consegue sim, tá? Não é porque é questão de vestibular que é uma coisa difícil. Não, você vê isso aqui no seu dia a dia também e você já aprendeu isso aqui comigo, tá? Então, acredito que vocês não vão encontrar dificuldade nas questões que a gente vai passar aqui hoje, beleza? Então, pessoal, a gente vai logo para a primeira questão. É uma questão da PUC, tá? Um dos vestibulares mais famosos do Brasil. Hoje, salvo engano, não tem mais esse vestibular tradicional, você entra lá só pelo Enem, tá? Mas vamos lá. Nos últimos anos, observa-se um aumento crescente do percentual de CO2 na atmosfera. Entre os outros efeitos, o excesso de CO2 pode contribuir para... Gente, antes de falar das alternativas, vocês viram na aula passada que entre a década de 60 para cá aumentou bastante esse percentual de CO2 na atmosfera, tá? Foi de aproximadamente 9 bilhões de quilos de CO2 na atmosfera para mais de 30, tá? Então foi um crescimento absurdo, ok? E eu lhe expliquei também quais são, o que esse excesso de CO2 pode fazer com o nosso planeta, beleza? Então vamos lá. Letra A, resfriamento global. Letra B, diminuição da fotossíntese. Letra C, aumento da camada de ozônio. Ou letra D, aquecimento global. Gente, confio em vocês, hein? 30 segundos. Ok, então vamos para a resposta. Ó, daqui eu tô vendo que você acertou, tá? Ó, vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A, resfriamento global? Não. Não lembro, confesso que não lembro se eu passei também o gráfico para vocês da relação entre o excesso de CO2 na atmosfera e o aumento da temperatura global, tá? O que a gente vê muito hoje? A gente vê bastante o derretimento das calotas polares. E o que significa? Significa que a temperatura média do nosso planeta está aumentando por conta também do excesso de CO2 na atmosfera, beleza? Então, a letra A está descartada. Letra B, diminuição da fotossíntese. Ei, olha para mim.
Vocês aprenderam comigo que para uma planta realizar a fotossíntese, ela precisa de CO2, né? Precisa de CO2, precisa de água, a partir das reações químicas que ocorrem ali, também de luz, tá? O próprio nome já está dizendo, foto vem de luz, síntese e produção. Produção de alimento a partir da luz. Então, ela precisa de CO2, ela capta da atmosfera, precisa de luz, precisa de água. E o que ela forma? Glicose e libera o O2. Então, não contribui para a diminuição da fotossíntese, tá? O aumento de CO2, muito pelo contrário, ele aumenta a produção de fotossíntese. E a letra C? Aumento da camada de ozônio? Não. O CO2 ele não mexe com a camada de ozônio. O CO, que é o monóxido de carbono, mexe sim e mexe bastante na camada de ozônio. Mas isso daqui a gente não vai trabalhar isso agora não. Então só nos resta a letra D, aquecimento global. Que como dito lá na letra A, uma das coisas que a gente pode observar por conta desse excesso de CO2 é o derretimento das calotas polares, que significa que está aumentando a temperatura do planeta, e aí a gente chama isso de aquecimento global. Então a resposta certa é a letra D, beleza? Aí a resposta mais adequada seria mais ou menos essa. Alternativa D, o aumento de dióxido de carbono, aquele CO2 é chamado de dióxido de carbono. O CO, que é produzido a partir da combustão incompleta da queima de combustíveis fósseis, a gente chama de monóxido de carbono. Gente, é muito tóxico pra gente, tá? Detalhe, é uma informação importante, não tanto a nível de questão, mas a nível pessoal. Um casal, em uma cidade aqui do Brasil, há mais ou menos 7 anos atrás, eles vieram a óbito porque eles deixaram o carro ligado. Quando o carro fica ligado, o filtro do cano de descarga não estava do jeito que deveria ser. Então aquilo dali fez com que aquela região ali aumentasse bastante o monóxido de carbono naquela região. Então aquele monóxido de carbono entrou pelo carro, aquelas pessoas respiraram esse monóxido de carbono. O monóxido de carbono é muito tóxico pra gente, tá? Ele, de certa forma, captura as células sanguíneas, impedindo que ocorra ali a passagem de oxigênio. E aí eles vieram a... Eu vou já lembrar o nome da palavra. Eles vieram a desmaiar e aí, infelizmente, vieram a óbito, tá? Então essas informações são bem importantes também para salvar vidas, beleza? Então, o aumento de dióxido de carbono, que é o CO2 na atmosfera, contribui para a acentuação do efeito estufa, efeito que eu falei na aula passada. A luz solar vem, chega aqui na Terra, a Terra absorve um pouquinho para se manter aquecida, aí ela fala assim, tá bom, já estou aquecida demais, pega o resto. Só que, por conta do efeito estufa, essa radiação vem, só que ela não consegue voltar. Ela fica presa aqui. Isso daí faz com que aumente a temperatura terrestre, beleza? E, consequentemente, para o aumento do aquecimento global, beleza? Eu disse que as questões eram fáceis. Vamos para a segunda agora. Em 2015, o Brasil sofreu com um grande desastre ecológico provocado pelo rompimento da barragem de Mariana. Os rejeitos atingiram o Rio Doce, causando grande destruição ambiental e afetando diretamente a vida dos pescadores da região. Muitos peixes morreram após o acidente, principalmente em virtude do, letra A, aumento de nutrientes na água, letra B, morte das algas, letra C, dificuldade de captar oxigênio, ou letra D, processo de eutrofização. Isso daqui é um pouquinho mais complicada, né? Mas eu confio em vocês também. Vou dar para vocês 30 segundos.
lá, pessoal. Já vou direto para a resposta. Aliás, vou dar uma pequena explicação e a partir daí vocês já vão saber qual é a resposta. E com certeza vai encaixar com o que vocês pensaram. Gente, é o seguinte, no próximo ano vocês vão estudar os peixes, vocês vão ver que a respiração dele é a respiração do tipo branquial, ou seja, ocorre por brânquias, não de todos os peixes, mas uma imensa, enorme maioria. Então, ele tem aqui umas brânquias próximas ao pescoço, dependendo do peixe. Então, o que é que acontece? A água entra pelas brânquias. A partir dessa água, pessoal, ela carrega oxigênio, beleza? Então, quando essas brânquias entram, elas conseguem captar o oxigênio e quando ela sai, ela consegue levar o CO2, beleza? A gente viu que na respiração dos animais, eles captam o oxigênio e jogam fora o CO2, beleza? No caso da questão, ela tá falando do desastre de Mariana. Gente, esse desastre aqui deixou o rio repleto de lama. Com essa lama aqui, pessoal, veio muitos rejeitos tóxicos, beleza? E aí vamos lá, vamos pensar aqui. Você tem o peixe, a água entra pelas brânquias para ele captar o oxigênio. Só que essa água ela tá suja de rejeitos tóxicos e principalmente lama. Aí eu pergunto para você, ele vai conseguir captar o oxigênio da forma adequada? Não, não vai. Isso daí acarretou a morte de diversos peixes nessa região, ok? Isso daí impacta tanto ambientalmente, tá? Porque ali você tem muito provavelmente a morte de um rio e a morte de diversas espécies que ali estão. E também um impacto social, tá? Aqui, ó, afetando diretamente a vida dos pescadores, que dependem dos peixes para sobreviver, tanto para o alimento quanto a nível econômico, beleza? Então é bem importante a gente trabalhar esses conceitos, tanto impactos ambientais quanto sociais, beleza? Então a resposta certa aí seria a letra C. Com o aumento da lama no Rio Doce, o oxigênio ficou reduzido. Além disso, esse material fica impregnado nos peixes, impedindo o funcionamento das brânquias. Ok, pessoal? Deu para entender? Então vamos agora para a terceira questão. Sabemos que o solo pode ser poluído de diferentes formas e uma delas é o acúmulo de lixo sólido. Entre os problemas abaixo, marque o único não, presta atenção, marque o único não relacionado com a deposição de lixo no solo. Letra A, aumento de vetores de doenças. Letra B, aumento de micro-organismos patogênicos. E quando eu digo micro-organismos, esse micro-organismos aqui está até escrito de forma errada, mas depois vocês vão saber por quê. O aumento de micro-organismos patogênicos, esses micro-organismos patogênicos, leia-se, por exemplo, bactérias, protozoários, vírus, ok? Ou seja, micro-organismos que podem causar doenças. Letra C, o aumento da chuva ácida. Letra D, contaminação da água subterrânea. Essa daqui, pessoal, vou responder com vocês. Primeiro de tudo, tente evitar ao máximo acúmulo de lixo sólido. Observe ao seu redor, próximo à sua casa, veja se em alguma parte você tem, por exemplo, os terrenos baldios que a população, geralmente a própria população pega o lixo, em vez de descartar de uma forma correta, tá? Porque a nossa cidade, ela tem coleta de lixo, ok? Em vez de descartar da forma correta, pegam e jogam ali. Gente, ali vai acumular rato. Onde tem muita matéria orgânica em decomposição, ali você tem bactérias, você tem fungos, você tem protozoários, você pode ter vírus também. Então, você tem vários vetores de doenças ali. No caso dos ratos, tá? O exemplo que eu estou dando aqui dos ratos. E, então, a letra A tem sim a ver com o acúmulo de lixo sólido, beleza? Então, como ele quer o que não está relacionado, a letra A não é a alternativa que a gente quer. Vamos para a letra B. O aumento de micro-organismos patogênicos. Como eu acabei de falar, quando você tem muita matéria orgânica em decomposição, você tem ali fungo, protozoário, bactéria, ok? E esses organismos, se eles entrarem em contato com a gente, pode ser que eles causem doenças, tá? Então, ocorre sim o aumento de micro-organismos patogênicos, beleza?
Então, como ele quer o que não está relacionado, a letra B também não é o que a gente quer. Letra C, o aumento da chuva ácida. Gente, exatamente essa daqui, que não está relacionado com a deposição de lixo sólido, tá? O aumento da chuva ácida tem muito a ver com a poluição do ar por indústrias, por veículos, beleza? Então, a letra C é o que a gente quer, não está relacionado com a deposição de lixo no solo. E a letra D, contaminação da água subterrânea. Gente, essa daqui também tem a ver com o acúmulo de lixo sólido, tá? Quando você tem muito lixo sólido, lixões em geral, aqueles lixões produzem uma substância chamada de chorume, tá? Ela é extremamente tóxica. Vamos supor que comece a chover. Quando começa a chover, aquele chorume que está no solo, a chuva faz com que aquele chorume penetre pelo solo, podendo chegar até os lençóis freáticos, contaminando então os lençóis freáticos, beleza? Então, vamos evitar lixões, tá? Aí a resposta alternativa C, chuva ácida é um problema relacionado com a poluição atmosférica ou poluição do ar, beleza? Quarta questão, também vou responder com vocês. O lançamento de esgoto na água é prejudicial porque causa o aumento de nutrientes, principalmente fósforo, e do número de algas. O aumento desses organismos forma uma camada que prejudica a entrada de luz solar e, consequentemente, afeta o processo de fotossíntese. Essa ocorrência, que desencadeia a morte de vários organismos, é conhecida como... Gente, seguinte, eu vou até adiantar um pouquinho. Pronto, vamos falar de eutrofização. Quando você tem esgoto não tratado, quando você tem fertilizantes artificiais, isso aí faz com que naquela água ali aumente esses nutrientes como nitrogênio e fósforo. Tendo esse nitrogênio, esse excesso de nutrientes, você faz com que micro-organismos ali aumentem a população deles, tá? Isso daí faz com que eles tenham um consumo excessivo de oxigênio, tá? Então, esses micro-organismos ficam com muito oxigênio e quase não sobra oxigênio para os peixes, beleza? Então, como dito aqui na questão, né, que aumenta nutrientes e também o número de algas. Esse número de algas aqui tem muito a ver com o que a gente viu na aula passada, chamado de bioindicador, tá? Que é, por exemplo, os aguapés. Se você vê um rio lotado de aguapé, aquele rio está muito poluído. Se você vê poucos aguapés, isso é uma coisa normal, tá? Eles até ajudam a despoluir o rio, mas em grande quantidade, aquele rio está muito poluído e afeta bastante a vida de quem tá abaixo da superfície do rio, ok? Então aí só pode ser letra B. Letra B, eutrofização pode ser ocasionada tanto pelo homem, principalmente pelo homem, tá? Principalmente pelo homem. Mas também pode ocorrer de forma natural. Então vamos lá, gente. Vocês lembram da aula retrasada, quando eu falei sobre uma questão do Enem, falando sobre o pum das vacas, dos ruminantes em geral. Vocês lembram dela? Da questão do Enem de 2011 que eu falei? Pois é, ela está aqui. Uma vaca chegou para outra e disse: colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. A outra falou: o que faremos? Aí uma olhou para a outra, falaram assim: culparemos as galinhas. Basicamente ela está dizendo assim: a culpa é como os seres humanos fizeram. A culpa é minha, eu boto ali em quem eu quiser. Mesma coisa que as vacas fizeram. Mas essa é a charge da questão. Agora, o que a questão pedia? A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... essa daqui vocês sabem de letra. Letra A, metano durante o processo de digestão. Letra B, óxido nitroso durante o processo de ruminação. Letra C, clorofluorcarbonetos durante o processo ou durante o transporte de carne. Letra D, óxido nitroso durante o processo respiratório. Essa daqui eu vou dar para vocês 30 segundos.
Então vamos lá. Acredito que vocês já de cara já acertaram ela, tá? Mas eu vou fazer alguns comentários. Gente, seguinte. No caso das vacas, aqui que é o que a questão falou, a vaca a gente considera ela como ruminante, beleza? O que seria o ruminante? Ele come, a comida vai lá para o estômago, aí como ela é mais ou menos digerida, aí ela volta, eles mastigam mais um pouquinho, ela volta, aí ela é digerida mais um pouquinho, aí volta para a boca, mastigada. É mais ou menos isso daí, mais ou menos. Eu não vou explicar muito bem não, porque vocês vão ver isso aqui depois de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas é mais ou menos isso que acontece. Então vamos lá, gente. As plantas, primeiro, as vacas, todo mundo sabe que a vaca come grama, vamos dizer grama, né? Plantas em geral. Gente, parede celular das plantas, vocês vão lembrar, porque eu já falei isso para vocês, está com mais ou menos uns 4 meses, mas eu espero que vocês lembrem. A parede celular das plantas é formada por celulose. Os seres humanos não conseguem digerir celulose. As vacas também não conseguem digerir celulose. Mas, professor, por que ela come aquilo dali? Quem digere celulose, pessoal, são algumas bactérias e alguns protozoários, tá? Então, eles estão no estômago da vaca e, a partir dali, esses micro-organismos fazem a digestão para a vaca. É como se uma mão lavasse outra. Quando isso acontece na natureza, que você tem um animal ajudando o outro, aliás, ambos estão se ajudando, ou seja, uma mão está lavando outra, a gente chama de relação ecológica, tá? No caso específico dessa, a gente chama de mutualismo, beleza? Então, quando esses micro-organismos estão fazendo a digestão para a vaca, o que acontece? Eles liberam uma grande quantidade de metano. Gente, metano, CH4. O metano é responsável por nada mais nada menos do que 21% do aquecimento global, tá? Do efeito estufa. Então, 21% do aumento do efeito estufa, né? Porque o efeito estufa é uma coisa natural. O efeito estufa ou seja, 21% do efeito estufa, do aumento do efeito estufa que acontece aqui no nosso planeta é causado só pelo metano. E esses animais, gente, eles liberam uma grande quantidade de metano, como a gente já viu nas outras aulas, tá? Então, não me resta dúvidas. Letra certa, letra A, beleza? Letra A. Ruminantes digerem celulose através de um mutualismo com bactérias anaeróbicas, mas também pode ser protozoários dependendo do animal. No caso das vacas, são as bactérias. Essas bactérias anaeróbicas podem liberar metano como subproduto do seu metabolismo, um dos principais gases do efeito estufa, beleza? Vamos agora para a sexta questão. A eutrofização é um fenômeno que ocorre periodicamente em lagos, causando a morte de milhares de indivíduos, ok? Gente, só lembrando, a eutrofização tanto por causa natural, como por conta dos seres humanos, tá? Mas uma imensa maioria da eutrofização que acontece em rios e lagos é por conta dos seres vivos, tá? Mas geralmente é uma coisa, aliás, geralmente não, né? Mas pode ser também uma coisa natural. Esse fenômeno é devido, letra A, à diminuição de sais minerais na água que prejudicam o desenvolvimento das algas e, consequentemente, a redução de oxigênio no meio. Letra B, a diminuição da quantidade de algas e a morte dos peixes pela ausência de fotossíntese. Essa alternativa aqui meu Deus. Letra C, ao aumento exagerado de certas algas pelo excesso de sais minerais na água. Ou letra D, a erosão causada pelas chuvas que arrastam o solo para a água, enriquecendo-a em substâncias orgânicas. Essa daqui é um pouquinho complicada. Aliás, um pouquinho não, né? Porque tem duas alternativas aí que você já pode descartar de cara. Mas por isso que eu vou dar pra vocês vou dar pra vocês 30 segundos.
Então vamos lá, pessoal. Letra A. Vamos ver essa imagem aqui. O que seria eutrofização? Eutrofização é quando tem um excesso de nutrientes, entre eles nitrogênio e fósforo, tá? Sais minerais. Então a gente já pode descartar a letra A, tá? Não tem nada a ver com diminuição de sais minerais, e sim um excesso, um aumento. Letra B, a diminuição da quantidade de algas e a morte dos peixes pela ausência de fotossíntese. Gente, peixe não faz fotossíntese, tá? Peixe não faz fotossíntese. Normalmente, vocês lembram lá daquela primeira aula que você tinha um animalzinho fazendo fotossíntese? Pois é, mas geralmente, a nível de questões, a gente considera que só as plantas fazem fotossíntese, beleza? Então, a gente já descarta logo a letra B. Letra C, o aumento exagerado de certas algas pelo excesso de sais minerais na água. Você vê aqui que quando você tem o excesso de sais minerais na água, você faz com que micro-organismos ali aumente a população deles, tá? Então eles vão fazer um consumo excessivo de oxigênio, faltando oxigênio para os peixes, tá? E uma próxima etapa disso daí vai ser, dependendo do caso, vai ser com que o rio fique coberto por algas, beleza? Então a alternativa correta aí seria a letra C. Sexta questão, alternativa C. Essa sétima questão aqui, pessoal, eu vou responder com vocês. Ela diz o seguinte: a inovação nas técnicas produtivas, a mecanização e a utilização de insumos para melhorar a produtividade e diminuir perdas por causas naturais provocam significativos impactos no meio ambiente. São impactos ambientais decorrentes da produção agrícola, exceto... Presta atenção, exceto... Gente, você vai se deparar muito com isso, tá? Quando é a nível de vestibular, geralmente tradicional, que ele pede uma alternativa que não está relacionada ou uma alternativa, ou tem essa palavrinha, exceto, beleza? Então ele quer a alternativa que não tem nada a ver com o impacto ambiental decorrente de produção agrícola. Letra A, desmatamento. Gente, desmatamento é sim um impacto ambiental decorrente da produção agrícola, tá? Letra B, contaminação do solo. Gente, tem a ver sim e muito. Vocês lembram lá passada que se você aumentar a quantidade de fertilizantes e de pesticidas, aqueles pesticidas vão contaminar o solo. E, consequentemente, dependendo do caso, também os lençóis freáticos. Então, você também tem uma poluição da água. Então, essas três aí, tudo tem a ver com o impacto ambiental decorrente da produção agrícola, beleza? Só nos resta, então, letra D, reuso da água. Gente, o reuso da água não é um impacto ambiental da produção agrícola, muito pelo contrário. A reutilização da água é excelente para o meio ambiente. Ok, pessoal? Então, sétima questão, letra D. Espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham entendido e aprendido bastante, beleza? Então, fiquem bem e até a próxima.